Fala aí, amiguinhos. Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Continuando aqui com esse nosso mini curso de funções quadráticas. Bom, hoje a gente vai falar dos coeficientes, tá? Lá da função, da expressão algébrica, né? Que se traduz na função quadrática, tá? Então, a expressão, na verdade a curva, tá? Não vou nem falar aqui da função em si, mas a curva y, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ela tem os coeficientes reais dela, né? É a, b e c são reais, tá? E o a tem que ser diferente de zero. Por que que isso acontece? Porque o que ocorre, tá? Aqui é só a equação da curva, tá? Agora a gente vai tratar como função. Então, quando a gente tem a função que tem como regra, né, de transformação de cada elemento do domínio nos elementos do contradomínio, tá? A gente tem essa expressão. Os coeficientes são a, b e c, que são reais, e a tem que ser diferente de zero. E por que a gente diz que a tem que ser diferente de zero? Para que a gente não tenha a função afim, por exemplo, sendo aqui um caso particular dessa função que a gente chama de função quadrática. Porque repara, se a fosse zero, isso aqui se anularia, a gente teria apenas bx mais c. E aí a gente teria a função afim sendo um caso particular dessa função, o que não é verdade. Tudo bem? Tá? Então, condição aí é que a seja diferente de zero. Beleza? Bom, a gente vai tentar entender agora qual é o significado, tá? Geométrico de cada um desses coeficientes. Tá? Eu vou colocar aqui agora a nossa régua raiz em ação. Tá? A gente vai traçar aqui, ó, duas retinhas. Na verdade, estamos desenhando aqui o sistema cartesiano, né? Ó, x e y. Tá? Se eu desenhar aqui, ó, a gente já viu em vídeos anteriores que a parábola, né, que é o gráfico, né, associado a essa função, né? Porque a gente estudou que a curva que tem essa equação tem esse aspecto, né? Claro que surgem alguns detalhes, né? Por exemplo, se você tiver o A positivo, a curva tem esse aspecto. Se o A for negativo, a curva tem outro aspecto. Tem um aspecto já com a concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Isso ocorre porque lá na equação que envolve o parâmetro, a gente pode assumir um parâmetro, né, e colocar naquela equação menos 2p ou 2p. Se isso ocorrer, você só está mudando a orientação mesmo do gráfico, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe aqui. A gente só tem que aprender o seguinte, que o A, ele trata da concavidade da nossa parábola, tudo bem? Então, a concavidade da nossa parábola, quando ela é voltada para cima, tá? É porque o nosso A ele é positivo. Tudo bem? E quando a concavidade é voltada para baixo, é porque o A é negativo. Vamos colocar aqui para a gente já representar. Ok? Vamos lá, ó. Ficou meio esquisito esse gráfico aí, mas você entendeu. Tá? Então aqui é quando você tem a concavidade voltada para cima e aqui voltada para baixo, aqui o A é menor do que zero. O caso A igual a zero não existe porque A é diferente de zero, tá? Então sobre o A é isso que a gente tem que saber.
Uma outra coisa muito importante que a gente deveria anotar é o seguinte. Calcula aqui, ó, a f de zero, ou seja, faz zero no lugar de x, vai ficar a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Então, f de zero vai dar c. Significa que o ponto 0 e c pertence a essa curva, tá? O que isso quer dizer? Quando x é zero, o y acaba sendo c. Esse ponto aqui, ele tem x igual a zero. Então, aqui é o ponto 0 e c. Aqui também é o ponto 0 e c. O que isso quer dizer? Que o c, ele é onde a sua parábola intersecta esse eixo y aqui. Tudo bem? Tá? Então, o c, ele é onde ocorre um corte no eixo das ordenadas. Então, c tem a ver com corte em eixo y. Tudo bem? Falando bem rapidinho. Tá, e o b? O b é um detalhe já um pouquinho mais diferente, né? Que a gente tem que saber. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é reta tangente a uma parábola. Tudo bem? Reta tangente a uma parábola é uma reta que ela tem um único ponto em comum com a parábola, tá? E todos os outros pontos dessa parábola estão ou de um lado dessa reta ou do outro lado dessa reta, tá? Então, por exemplo, eu posso arrumar uma reta tangente a esse ponto aqui, ó, no ponto C. E eu posso garantir, mesmo que a figura não pareça, né, eu posso garantir que não existe outro ponto a não ser o C em que a gente tem um encontro dessa reta aqui, que é tangente no ponto C, com a parábola. Tá? Mesma coisa a gente pode falar aqui também. Ó. Não existe outra reta, não existe outro ponto de encontro entre essa reta e a parábola, a não ser o ponto 0 e C, se essa reta é tangente no ponto 0 e C. Tá? Como que a gente mostra isso? Bom, é simples de mostrar. A gente mostra isso assim, ó. A gente não sabe que a equação da parábola é essa aqui? É. Beleza? Agora, olha que engraçado. A gente sabe o seguinte, que esse número aqui, ó, se A é positivo, tá? Vamos tratar aqui primeiro se o A é positivo. Se o A é positivo, esse número aqui, ó, somado com isso aqui, com certeza será maior ou igual a bx mais c. Porque a gente tem certeza que ax2 é positivo. Ok? Bom, então, existe uma reta de equação, né, bx mais c, tal que qualquer ponto da parábola é maior ou igual a qualquer imagem dessa reta. Quer dizer, existe um único ponto em que você tem a igualdade entre os dois, porém, qualquer outro ponto a não ser esse que a gente está comentando, todos os pontos associados à sua parábola serão maiores do que os pontos dessa reta, né? Não o ponto maior do que o outro, mas a imagem, beleza? Pela transformação que eu acabei de escrever aqui. Então, por exemplo, eu consigo afirmar que essa parábola P aqui, tá? As imagens dessa parábola P, todas estão maiores do que as imagens dessa retinha aqui, R. Tá? Todas são maiores ou iguais, quer dizer, só vai ter um ponto de ocorrência da igualdade, que vai ser um ponto, né? Porém, o resto a gente não vai ter essa igualdade, a gente vai ter todos os outros pontos da parábola acima, né? À direita, no caso aqui, dessa retinha. Então, eu consigo afirmar que essa retinha, com certeza, é a reta y igual a bx mais c. Perfeito? Então, a gente acabou de ver que existe uma reta tangente à parábola no ponto 0c, que tem a equação y igual a bx mais c. Isso para o A positivo. Quando A é negativo, ax2 mais bx mais c, ao invés de ser maior, ela é menor ou igual a bx mais c. Por que eu posso dizer isso? Bom, porque aí eu vou ter certeza que esse número aqui, ele é um número
que vai ser negativo. Ax2 vai ser um número negativo. Portanto, eu tenho qualquer número aqui, né, adicionado a uma quantidade que é negativa. E aqui eu tenho esse mesmo número sem estar adicionado a essa quantidade que é negativa. Bom, então a conclusão é que o resultado final disso aqui com certeza é menor do que esse resultado. A situação máxima disso seria o seguinte: esse resultado aqui ser igual a esse. Aí tudo bem. Bom, então de qualquer forma a gente está tendo uma imagem, né, dos pontos da parábola P sendo menores ou iguais à imagem dos pontos situados sobre a retinha R. E aí, mais uma vez, a gente consegue afirmar que a retinha R tem a equação y igual a bx mais c, e por ela ter apenas um ponto em comum com essa parábola, e todos os outros pontos da parábola estarem sempre do mesmo lado em relação a essa reta, a gente consegue afirmar que essa reta R é tangente à parábola. Perfeito? Então, aqui a gente aprendeu o seguinte, que de qualquer forma, se o A é maior que zero ou se o A é menor que zero, o que quer dizer o B da sua parábola ali, né? O B, ele é o coeficiente angular da reta tangente à sua parábola no ponto 0 e C dela. Isso é o B. Então, o significado geométrico de B, a gente vai colocar aqui em cima. O B, ele é o coeficiente angular da reta tangente à parábola no ponto 0 e C dessa parábola. Perfeito? Então é isso, amiguinhos. Acabamos de entender geometricamente para que serve cada coeficiente, tá? E nos próximos vídeos a gente vai dar um pouquinho mais de profundidade, né, nas nossas discussões aqui no nosso mini curso de parábolas. Tudo bem? Um grande abraço para todo mundo aí e te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!